Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, a mais uma aula de História da Igreja. Estamos falando sobre os apologistas. Meu nome é Vitor Rezende, sou professor e escritor e já convido para que você possa se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja, dê o seu like e o seu dislike. Na aula passada nós já estávamos refletindo e procurando entender, né, justamente não apenas a terminologia da palavra apologia, mas quem eram estes apologistas? O que faziam? E nesse sentido, eu gostaria que você pudesse lembrar que no primeiro século, mesmo iniciando o cristianismo de uma forma um tanto quanto perseguida e também era vista, né, como uma seita que nasce dentro de uma religiosidade, de uma comunidade judaica, ela vai crescendo. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então notem que o apóstolo Paulo, ele já traz essa perspectiva que o evangelho está ligado à manifestação do poder de Deus para não apenas restaurar o povo judeu, mas também a todos aqueles que possam e acreditem nesta palavra. Como é que estava o cristianismo? Olha, o cristianismo ele nasce como seita no seio judaico, como foi falado. Mas mesmo assim, ele estava crescendo e ganhando adepto, chegando, né, no ano 60 e crescendo vertiginosamente, e ocorrerá justamente esse crescimento, né, sejam em duas partes, em um primeiro momento para o judaísmo, em segundo momento para o mundo gentil. E nisto nós iremos perceber, muito próximo já do início das grandes perseguições advindas pelo próprio Império Romano, que o cristianismo ele começa a crescer. De fato, haverá sim a perseguição física, mas também haverá a perseguição ideológica, a perseguição, melhor dizendo, no campo, né, da intelectualidade, da erudição, da retórica, e se fazia necessário que estes cristãos, muitos deles os líderes da igreja, os apologistas, os pais da igreja, pudessem sistematizar e, além de estar se livrando das teias da perseguição física, tinha ainda que combater este combate no campo das ideias, no momento em que o cristianismo estava sendo sistematizado. E nós podemos perceber, né, na aula passada, se você não assistiu, né, eu irei colocar aqui o link para que você possa acessar, justamente como era o teor também destas perseguições. Ora, falar sobre os apologistas se faz necessário, minimamente, trazer mais uma conceituação, e nesta feita eu trago justamente o meu livro, Desvendando a História da Igreja, né, onde eu proponho uma reflexão dos primeiros 5 séculos. E este livro, né, propõe ser uma referência rápida para todos aqueles que querem entender, né, de uma forma rápida, prática, elucidativa, como se deu esses primeiros séculos da Igreja Cristã, que é de relevante. Então, nele nós podemos encontrar a seguinte passagem: Neste cenário de acusações, perseguições e heresias, surgem os apologistas. A palavra apologia significa defesa. Então, os apologistas são defensores da fé cristã. Procuravam defender por meio da oratória ou escrita as acusações que os cristãos recebiam e argumentavam os líderes romanos que os acusados não tinham feito nada de tão grave e ou hediondo para merecer tal repúdio. Seus escritos, conhecidos como apologias, fizeram um apelo racional aos líderes pagãos pré-cristãos e procuraram criar uma interpretação inteligente ao cristianismo e, assim, revogar os dispositivos legais contra si. Um dos maiores argumentos era de que, já que as falsas acusações não podiam ser provadas,
Os cristãos deveriam ser tolerados pelo governo e protegidos pelas leis do Estado romano. Ora, falar de Irineu de Lyon é lembrar que não apenas enquanto pai da igreja, enquanto um grande líder da igreja, ele começa também a falar, né, deste problema que já nasce no primeiro século e irá sempre ocorrer. Ocorreu no passado, ocorre no presente e continuará ocorrendo, que se chama justamente as heresias. Então, para ele diz que a heresia é um erro, diz que o erro nunca se apresenta em toda sua crueza a fim de não ser descoberta. Note que ele está falando sobre a heresia em si. Antes, veste-se elegantemente para que os incautos creiam que é mais verdadeiro do que a própria verdade. E, de fato, é possível lembrar que algumas seitas, não é, elas se vestem de heresias muito próximas do que uma determinada religião faz. Geralmente são comunidades que foram divididas, passaram por algum tipo de rebelião. E justamente aqui onde nós paramos na aula passada, se fazia necessário que essa estrutura da igreja cristã pudesse, né, propor uma resposta ou uma contra-resposta a estas heresias que tinham ganhado amplitude, né, no seio da cristandade e assim levando alguns adeptos. E nisto ela propõe, de fato, estabelecer um cânon, estabelecer um credo, estabelecer os bispos ou uma liderança única que pudesse convergir todos os outros adeptos e demais lideranças. Então, eu trago para você esta seguinte fala e diz: os judeus já tinham estabelecido os livros sagrados que compunham o Velho Testamento. E é de fato, o cânon do Velho Testamento, ou cânon veterotestamentário, já era consolidado já há muitos séculos. Já havia sim, não é? Esta lista de livros sagrados, porque a própria expressão cânon está ligado aos livros inspirados pelo Espírito Santo, que compõem, não é, aquele compêndio, seja do Velho Testamento ou neotestamentário. Ora, voltemos para o texto. Agora, neste ambiente tenebroso, os líderes da igreja se viram obrigados a elencar uma lista de livros que iriam compor o Novo Testamento. Mesmo porque ainda existiam muitas testemunhas que conviveram com os apóstolos. Nasce então o cânon do Novo Testamento. A palavra cânon significa regra, ou cana, de medir. Então, cânon é a lista de livros que a igreja reconhece como escrituras inspiradas pelo Espírito. Quando a igreja estabelece o credo, ela está dando uma resposta ao gnosticismo e ao marcionismo. Lembra que nós estudamos na aula passada? O credo é uma declaração de fé. Ele nos fornece um resumo das suas doutrinas essenciais, como também nos permitem fazer a identificação dos crentes em si. O credo apostólico é o mais antigo texto que contém uma preciosa síntese dos pontos principais da fé cristã. É bem verdade que no passar dos séculos, ao credo dos apóstolos foram sendo acrescentadas outras frases até mesmo chegar à forma atual. E por fim, é neste cenário de confusão e heresias se faz necessário que os líderes da igreja reforçassem sua autoridade, como também que fosse instituída uma sucessão apostólica, partindo do pressuposto que se houvesse um segredo, este teria sido transmitido de Jesus a seus apóstolos, que por sua vez passou aos líderes da igreja pós-apostólica. A igreja, então, dispunha dos 4 evangelhos, como também os escritos de todos os apóstolos. A igreja não estava dividida, pregando
um Cristo fragmentado em seu ensino como faziam os gnósticos. A igreja ensinava sua doutrina abertamente, completa, simples e guiada pelo Espírito Santo, pois ela estava firmada nos fundamentos de Cristo. Então entendamos melhor. Quando a igreja ela propõe, né, firmar e estabelecer um cânon, foi uma contrarresposta, haja vista que o próprio Marcião, ou Márcio, ele já tinha estabelecido que ele julgava ser escritura inspirada. É bem verdade que o Antigo Testamento já estava muito consolidado. O Antigo Testamento foi, não é, utilizado pela igreja cristã, tanto que nas Bíblias sagradas, né, você pode perceber os livros do Velho Testamento, né, que compõem a Tanakh judaica, que também é usado como, digamos, uma referência apontando para o Messias, apontando para o Cristo. Então, esta é a forma pelo qual você pode, né, perceber e entender porque o Velho Testamento ele foi um legado que a religião judaica deixou para esta nova religião que dá os primeiros passos, né, a partir dos primeiros anos do século I depois de Cristo. E se fazia agora necessário, né, verificar quais livros eram inspirados ou não. E isso tinha que passar por três fatores, três pilares que possibilitaria este reconhecimento como um livro sagrado, uma carta sagrada, para adensar o que se chamaria uma nova aliança ou um novo testamento. E isto, em primeiro momento, ela tinha que passar pelo crivo da autenticidade apostolar, ou alguém que foi contemporâneo da obra e ministério de Jesus Cristo. Então, era um primeiro momento, era observar. Foi um apóstolo que escreveu? Foi alguém que estava próximo a este apóstolo, né? Ou ainda que viu e presenciou o ministério de Jesus Cristo? Então, notem que esse seria, digamos, um primeiro critério. Um segundo critério, né, ela está justamente se havia uma harmonia entre todo conhecimento cristão dogmático e que seria sistematizado. Está falando sobre a mesma coisa. Não existe divergência. Então, este era um segundo momento. Era testar, né, o contexto em que aqueles escritos estavam e apontando sempre para a mesma temática: Cristo, Filho de Deus, Salvador. E um terceiro momento era justamente perceber a aceitação destas cartas na comunidade. A comunidade recebia como autoritativo, então, se a comunidade aceitava, também já era um pré-requisito para saber. Ora, neste ambiente, né, os líderes da igreja, os pais da igreja, eles se comunicavam, eles reconheciam e viam estas cartas e um ficava passando para o outro. Até que, já no quarto século, aproximadamente em 367, Atanásio ele propõe uma lista. Notem que esta lista ela foi sendo construída no decorrer dos séculos, justamente indo de encontro a esses três pilares que eu chamo de pilares do reconhecimento do cânon neotestamentário. Então foi mais que um reconhecimento em vez de imposição. É bem verdade que muitos livros poderiam ter, né, terem ser inseridos no contexto do cânon do Novo Testamento, mas seja por uma perspectiva ou não, como é o próprio livro de Clemente Romano, que não foi, né, agregada a esta lista de livros, mas
podemos lembrar também de vários e vários evangelhos, livros de cunho revelacionais, eu estou falando de Apocalipse, que ainda foram preservados até hoje. Mas isto é uma questão de uma reflexão a posteriori. Caso você tenha alguma dúvida sobre esses livros deuterocanônicos, né, você assinala aqui e certamente, dependendo da sua dúvida, nós podemos sim gravar uma videoaula, né, para propor esta reflexão. Ora, passando pela necessidade do estabelecimento do cânon, né, foi convidado, inclusive pelo imperador Constantino, o primeiro concílio de Nicéia. É bem verdade que já havia sido feito um primeiro concílio, encontra-se no livro histórico de Atos dos Apóstolos, ali era um outro formato, até mesmo um discurso que foi feito pelos próprios apóstolos do Cordeiro, mas neste momento era uma tentativa de sistematização deste credo, haja vista passaria a ser uma religião imperial nesses próximos anos que seguiriam, e de fato assim acontece, né, com o imperador Teodósio. Então, sigam comigo. O credo é justamente o pilar ou a pedra principal, fundamental, de toda a perspectiva do pertencimento cristão. No Evangelho de Mateus, capítulo 16 diz: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E este é o credo. O credo cristão está ligado diretamente em crer que Jesus, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. E ele, por meio de sua morte e ressurreição, ele pôde comprar através do seu sangue todos aqueles que iriam aceitá-lo, iria de fato crer e aceitar e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Senhor e Salvador. Notem que em aulas anteriores nós falamos em um credo sendo anunciado por meio de uma imagem, que é a imagem do peixe, o icté, que nada mais era, né, que uma conceituação de uma frase onde pegaria apenas as primeiras letras, né, da frase Iesu Christos Theos Uiosoter, que é Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Nascerá posteriormente, aí já no campo da tradição, onde diz que os apóstolos iniciam a sua fala e irá montar o que nós conhecemos como o Credo dos Apóstolos. É a regra de fé. É bem verdade que no decorrer dos séculos, como foi falado há minutos anteriores, né, ela irá ser acrescida de outras frases. Mas vejamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Notem que era uma resposta, não é, à heresia. E diz, Criador dos céus e da terra. Então, no início deste credo, o credo apostólico, diz que o cristão ele crê em Deus Pai, que possui todo o poder, Criador dos céus, Criador da terra, e que crê que Jesus Cristo é o Messias. Então, notem, Jesus ele é o Messias, e ele é seu Filho e nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, eu não sei se você está percebendo que nessas primeiras palavras foca justamente, ela traz alusão, ela conota a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade divina. Ele nasceu da Virgem Maria. Quando acentua, pontua, relata o nascimento da Virgem Maria, não é para trazer à baila
que ele nasce de uma virgem, mas sim que ele nasceu. Ou seja, ele não desceu do céu, ele não aparentava um homem, né? Ele não era uma ilusão, ele nasceu, porque quem nasce, cresce, envelhece, né? E morre. No pensamento, né? Cristocêntrico do ministério de Jesus. Então, padeceu, ou seja, ele morreu. Então, se ele morreu, aí sim ele pode ressuscitar, mas ele morreu sob Pôncio Pilatos. A expressão aqui, trazendo alusão a Pôncio Pilatos, era para mostrar que este Jesus é um Jesus histórico. Ele viveu sobre, né, o governo de Pôncio Pilatos, e foi através de Pôncio Pilatos que ele foi sentenciado, ele foi crucificado, ele foi morto e foi sepultado. Notem que é uma resposta diretamente ao gnosticismo, é uma resposta ao docetismo, é uma resposta às heresias que nasceram dentro dessa igreja e começaram a deturpar, de certa forma, o entendimento. E aí você continua seguindo comigo e vê. Desceu à mansão dos mortos. Então mostra, não é, que ele foi, de fato, não é, ele desceu à mansão dos mortos, mas o importante não é que ele desceu à mansão dos mortos. O importante que o credo está dizendo é que ele ressurgiu. E ao ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu. E estando assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. É bem verdade que esse credo apostólico para uma igreja reformada, né, muitos deles não procuram entender com clareza a importância do credo, a importância da leitura da patrística dos pais da igreja, e alguns deles não sabem nem que existiram, né? E quando nós estivermos falando sobre a reforma religiosa, eu irei convidá-lo, né, a perceber que Lutero ele não desejava em si criar uma nova igreja. Ele queria, de fato, era que esta igreja pudesse, não vivenciar algumas atitudes desconcertantes para a época. Eu poderia ilustrar apenas com uma única palavra: a indulgência, a venda da indulgência. Né? Então, muito bem. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, ou seja, a expressão santa ou santo significa separado. A igreja é esta reunião de crentes, e quando eu falo crentes é daqueles que creem, que não precisa estar em si dentro de uma estrutura, porque é cada um deles. Católica significa universal. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Assim seja. E aí nós podemos ver, basicamente, e também pontualmente, os pontos fundantes e importantes do credo, apostólico, feito, no primeiro concílio de Nicéia em 325, convidado e custeado pelo imperador Constantino, já no quarto século. E aqui eu trago para vocês, imagens relembrando em um contexto iconográfico que trazia alusão ao credo, apostólico, credo cristão, e do outro lado, o seu lado direito, você vê ainda um registro de 1 Coríntios 11, 33 a 12, capítulo 12, versículo 9. Não é o primeiro escrito, já são cópias e cópias do que chega, às mãos da cristandade. Por fim, eu quero lembrar de alguns grandes pais da igreja. Clemente de Roma, que inclusive teve um aspecto epistolar, que não entra no cânon.
foi um grande pastor, da mesma forma que Policarpo. Os dois foram dois grandes pastores da igreja, amados pela igreja. Policarpo, inclusive, a comunidade em que ele arrebanhava, muitas vezes procurou salvá-lo, mas por fim ele foi martirizado. Tertuliano, ele não era pastor, ele era mais um erudito, né, advogado, nós falamos já um pouco sobre ele, criador de palavras novas, né, e após ele se converter, ele se torna um tanto quanto, né, austero, tanto que em um dado momento ele começa a participar, né, de um conhecimento montanista, e posteriormente ele funda uma própria igreja para si, nada diferente debaixo do sol. A igreja cristã ela é toda dividida, e em particular a atmosfera reformada. Igrejas nascem, brotam da terra, né, de uma forma geométrica. E aí elas vão se misturando e, ao meu ver, o olhar para a obra em que Jesus ele foi o fundador, né, vai sendo esquecido, e o apoderamento mais financeiro é o que termina, de fato, né, ganhando uma tônica, principalmente nessas igrejas pós-modernas que nós podemos perceber, né, principalmente aqui no Brasil. Clemente de Alexandria e Orígenes, como já foi falado, não foram pastores. Eles foram eruditos, eles foram teólogos, eles escreveram muito, sistematizaram, fizeram comentários de muitos textos, não apenas do Velho, mas do Novo Testamento. Eles foram vozes, né, que contrabalanceava e refutava justamente as propostas heréticas, as falas heréticas. Então eles escreviam para combater esta proposta. Foram defensores, né, da fé. Então, trago para vocês agora apenas algumas imagens. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Novamente, lhe peço que você, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, divulga as nossas aulas, né? Certamente irá auxiliar muitos aqueles que querem aprender um pouco mais. Aqui você percebe que no momento em que as perseguições tinham chegado em seu ápice, muitos cristãos eles iam cultuar, se reunir por causa da perseguição em catacumbas, né? Dentre elas catacumbas de Roma, que eu inclusive irei fazer uma videoaula, lembrando de uma grande obra que tem Catacumbas de Roma, de Benjamin Scott. Mais uma imagem, né? Aqui uma simbologia do cristianismo, onde você vê o alfa, o ômega, né? E o labarum, né? Que é o pi e o rho, as duas primeiras letras da palavra Cristo. E aqui você encontra que ela está justamente, né, na entrada da catacumba de Flávia Domitila. Por fim, mais um símbolo cristão do primeiro século, e acredito que eu já expliquei em aulas anteriores, que remonta justamente à lembrança de que Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele morreu na cruz do Calvário, Cristo, Senhor e Salvador, Filho de Deus, e ele é vitorioso eternamente. No mais, muitíssimo obrigado e até a próxima aula.